Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Estamos aí, né? Imagino que vocês estejam assim como eu, preocupados com o Internacional, que empatou com o Caxias em 2-2, chegou ao seu quarto empate em 6 jogos dentro do Campeonato Gaúcho e liga um sinal de alerta, mais pelo que é dito fora do campo do que pela atuação do time dentro de campo. Afinal, Felipe Becker e Mano Menezes falaram após o empate e deram um panorama de como está a situação do Inter no mercado. Reforços vão chegar? Tem prazo? Quem são esses reforços? E a disputa do Campeonato Gaúcho, onde o Inter já está um pouquinho atrás, para não dizer muito, do Grêmio. Beleza? Te conto tudo isso depois da vinheta. Gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando sobre o dentro de campo, o empate do Inter contra o Caxias em 2-2 no Beira-Rio. O Mano Menezes e o Felipe Becker tiveram uma leitura parecida no pós-jogo. O Mano chegou a dizer que foi uma partida boa, que o Inter enfrentou o melhor adversário até agora na temporada em 2023, ou seja, de todos os times do interior do estado, o Caxias é o que tem mais qualidade na concepção do técnico do Internacional. Acabou dizendo que o Inter construiu bastante no primeiro tempo e que foi muito perto do time que ele imagina como ideal, né? E que repetiu as boas coisas que o Inter tinha na temporada passada. Triangulações, transição rápida, chances criadas, uma defesa sólida. Afinal, o Caxias pouco chegou no primeiro tempo. O Inter fez o gol com o Pedro Henrique. O próprio Pedro Henrique teve uma bola na trave, uma outra bola junto ao goleiro. O Wanderson teve uma oportunidade, o Johnny teve 2 oportunidades. Ou seja, o placar de 1-0 poderia ter sido muito mais largo no primeiro tempo. E disse, né, que o Inter sofreu de uma forma que não precisava sofrer no segundo tempo, mesmo apesar das trocas, quando saíram Alan Patrick para a entrada do Lucas Ramos e o Pedro Henrique saindo para a entrada, se não estou enganado agora, do Alemão, né, no segundo tempo. E aí o Inter toma virada. O Mano acreditou a virada a uma desatenção do time do Internacional e ao mérito também do jogador do Caxias, o Wesley, que acabou marcando um golaço no primeiro lance, e no segundo um deslize total, né, do Internacional. Mas vamos lá, o Caxias chutou 3 bolas no gol e fez 2 gols. Só que a partir daí, o Mano chama Luca e Estevão, né, para entrar já com 2-1 para o Caxias, e o Inter coloca 4 chances de gol claras na meta do Caxias. O gol do Alemão, uma cabeçada no poste do Alemão, uma chance clara perdida pelo Lucas Ramos e um chute do Depena que o zagueiro tirou de carrinho quase em cima da linha. Então assim, por que o Inter demorou tanto para entrar no jogo? Por que o Inter oscilou tanto? E o Mano disse, a culpa é minha. Ele não acreditou aos jogadores esta falha, né, na concretização das jogadas, no empate que o Inter sofreu, porque diz que os jogadores estão trabalhando, estão se dedicando, estão se entregando, mas ele não está sendo competente para fazer com que o Inter ganhe os jogos. E disse, né, a comparação é inevitável com o Grêmio, né, que pode abrir 8 pontos hoje na liderança do Campeonato Gaúcho, caso vença o Juventude em Caxias do Sul, pode, né, devolver a distância para 6 pontos, caso empate, e aí se perder o Inter deixa a distância um pouco menor. Mas o fato é que o Inter está patinando muito no começo do estadual. Acabou dizendo, né, também que o Inter parece meio inseguro também defensivamente, quando os jogadores de frente não matam o jogo, né? Então, poderia ter sido muito mais com 1-0 no primeiro tempo e daria uma segurança para o time, né? Não ficar tão exposto quando está com só 1-0 no placar. E aí entra, gente, a análise sobre a busca por reforços, né? Eu, por exemplo, perguntei ao Mano Menezes sobre o que ele pensa na demora por jogadores, já que ele está chamando a responsabilidade para a falta de resultados dentro do Campeonato Gaúcho. Em uma coletiva recente, ele disse, né, que o fato do Inter estar demorando nas contratações também é uma responsabilidade dele, que está elevando o grau de exigência do time. E eu perguntei para ele, mano, afinal, né, chamar essa responsabilidade, demorar para contratar, né, e colocar o argumento num nível maior de reforços, criando uma expectativa no torcedor, não pode cobrar um preço caro lá na frente, sendo que esses reforços podem não chegar para o dia 24, que é quando encerra o prazo de inscrição no Campeonato Gaúcho? E ele respondeu isso aí. Sobre
sobre as escolhas que fizemos, sobre assumir a responsabilidade, porque eu faço parte, juntamente com a direção, das coisas que decidimos sobre fazer isso. O Internacional tem revirado o mundo atrás daquilo que precisa fazer e que quer fazer. Tá? Mas vocês devem ver os números, assim como eu, que fulano compra 60% de alguém, 16 milhões. E não é da primeira prateleira do mundo. Tá? Jogador médio no Brasil. Se estabeleceu uma nova realidade dentro do futebol brasileiro, com a chegada das sociedades anônimas, das empresas, e esses times passaram a ser os times que, momentaneamente com poder aquisitivo, com capital mais na mão, consegue chegar nos reforços um pouco antes da gente, naqueles que a gente chegava. E naqueles que a gente quer e que todo mundo quer. E que o torcedor também considera uma qualificação para o elenco. Então, estamos trabalhando todos juntos, todos os dias, exatamente para apresentar as escolhas, para que elas sejam coerentes com aquilo que precisamos e que realmente ela signifique acréscimo. E vamos continuar trabalhando dessa maneira. E é só dessa maneira que eu entendo que a gente... Um cenário onde o Inter está mostrando algumas questões bem difíceis aí, né? Se fala em SAF, se fala em demora financeira, mas também se fala que o torcedor vai gostar das contratações e eu estou curioso para ver o que vai desembarcar aqui no estádio Beira-Rio. Gigante Veículos, tem o teu carro novo, novos, seminovos, teu usado na troca como parte do pagamento e a certeza do melhor negócio. Chama o Rafa e toda a equipe no link que está na descrição do vídeo e comece o 2023 de carro novo. Tu vai pular carnaval, né, no litoral, não deixa de marcar uma visitinha em Capão da Canoa com a Gigante Veículos, combinado? Link na descrição aqui do vídeo. Quero falar também sobre Felipe Becker, né? Afinal, o vice de futebol falou ontem sobre algumas questões importantes. Ele disse o seguinte, também disse num geral, né, que vem fazendo bons jogos no Inter, que não está faltando entrega dos jogadores, mas em especial ele falou sobre reforços. Ele foi perguntado, né, por um colega sobre o prazo para reforço. Qual o prazo que o Inter trabalha? O prazo do final do Campeonato Gaúcho ou, né, o prazo do fim da janela em 4 de abril? E a resposta foi a seguinte, abre aspas para Felipe Becker. Não trabalhamos com prazo. Trabalhamos com possibilidade de bom negócio. Negociação, na oportunidade certa, vamos trazer jogadores adequados. Não posso dar prazo. Trabalhamos muito, não vou dar prazo. Posso dizer que os jogadores vão chegar e a torcida vai gostar. Ele foi questionado se isso não seria muito vago dizer isso, né? Vão chegar os jogadores sem prazo, pode ser ali, pode ser aqui. E ele foi, de novo, categórico, tá? Torcedor xingou hoje porque vem ao estádio e quer vitória. Eles têm o direito de xingar, não tem problema. Não sou vago. Falei que jogadores vão chegar. Podem chegar antes, no meio do gauchão, antes da Libertadores. Eles vão chegar. Não sou vago, sou sincero, sou objetivo. Antes da Libertadores podem chegar, durante o gauchão e também antes da Libertadores. Então, sinceramente, né, ficou muito vago, me desculpe o Felipe Becker, mas ficou sim muito vago em relação a isso. E para fechar, eu perguntei a ele sobre a demora para os reforços, né? Beleza, não tem prazo, tudo bem. Mas o Inter não corre o risco de repetir a janela do ano passado, onde deixou para a última hora reforços como Brian Romero e Mikael, Igor Gomes e o Everton, sendo que 4 jogadores que desembarcaram 6 meses atrás, somente um ficou e é reserva e não jogou ainda na temporada. E ele disse o seguinte, a janela do meio do ano passado foi muito boa. O Inter ganhou o vice-campeonato brasileiro com quem chegou. Não temo. Sei como trabalhamos, sei como fazemos, não temo nada. O gauchão está em disputa. Estamos nos cobrando muito, vamos competir muito ainda no campeonato. Lá na frente a gente vai chegar e decidir o campeonato com mais ou menos jogadores. Vamos decidir o gauchão, as coisas vão se encaminhar assim. Todos se cobram, todos fazem o meia-culpa. Competência do meu grupo... nenhuma temporada igual a outra. Estamos no início, evoluindo. Primeiro tempo muito bom, 15 minutos interessantes. Foi o que disse o Felipe Becker, né? Que disse que os jogadores foram importantes, então, para a conquista do vice-campeonato brasileiro. Não sei vocês, tá? Mas eu fiquei assustado com o que foi dito no vestiário do Inter pós-jogo de Inter 2, Caxias 2 no Beira-Rio. Aliás, esse jogo me tirou uns pila na KTO, né? Apostei na vitória do Inter, não deu, né? Empatezinho 2-2, mas
Mais jogos hoje, né? No Campeonato Estadual, tem Mundial de Clubes ali na frente, né? Flamengo e Al Ahly na decisão do terceiro lugar, tem Real Madrid e Al Hilal na decisão do Mundial de Clubes. Então você se cadastra usando o cupom COLAR, ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço, tamo junto, fiquem bem, a gente se vê. Tchau, tchau!